Oi pessoal, meu nome é Rafael, sou professor do IFPB e hoje, gente, nós vamos falar sobre sinal PWM ou modulação por largura de pulso, certo? Então, dando continuidade às nossas aulas de eletrônica de potência, esse tipo de modulação é extremamente importante para os nossos circuitos de potência, certo? Então, se trata hoje da geração do sinal que vai controlar os tempos de condução das nossas chaves de potência. Então, como é que é gerado o sinal PWM, certo? Basicamente, esse aqui é o circuito de geração do sinal PWM. Então, vamos lá. Inicialmente, eu tenho aqui um sinal DC, certo? Eu tenho um sinal DC, nesse caso aqui eu tenho um sinal de 0,5 volts de amplitude, e já a gente vai comentar sobre essas amplitudes, como é que a gente escolheu aqui, mas temos um sinal DC e temos aqui uma forma de onda dentro de serra. Veja que eu tenho uma frequência aqui de 1 kHz, então é a frequência dessa fonte aqui, ó, dente de serra, certo? E eu tenho um pico aqui de 1 volt. Então, como é que funciona isso, gente? Veja que eu tenho aqui um modulador ou comparador. Então, um amplificador que vai pegar esses sinais aqui e vai comparar e vai dar para a gente alguma saída. Veja que no amplificador comparador, a tensão de saída é o ganho do amplificador vezes essa diferença aqui das tensões de entrada, que é VDC menos a tensão dente de serra. Então, observe o seguinte, ó. O que acontece se VDC for maior do que a tensão do dente de serra, certo? Se a gente observar, esse ganho aqui ele tende a infinito. Então, quando essa tensão aqui ela for maior do que essa, a saída vai ser positiva e vai ser multiplicada por o ganho do inversor, que é infinito. Então, a saída do modulador, do comparador, vai ser o valor máximo que esse comparador pode fornecer, que na prática geralmente é a tensão de alimentação dele. Aqui a gente colocou 1 volt e 0 para o menor valor, mas você pode alterar. Então, se a tensão do dente de serra for maior do que VDC, então veja que eu tenho um valor negativo aqui e Vout vai ser menos o valor máximo que esse comparador consegue fornecer. Então, observa que, dependendo das amplitudes aqui que eu escolher, eu vou ter valores positivos ou negativos, que são o valor máximo e menos o valor máximo do meu modulador, do meu comparador. Então, outro detalhe importante, outro conceito importante, é que o sinal portador, que é justamente a nossa dente de serra, ele vai definir a frequência de chaveamento das nossas chaves de potência. A gente vai discutir isso um pouquinho mais na frente, quando a gente mostrar os resultados de simulação. Então vamos lá, vamos simular. Eu vou plotar aqui a tensão DC, o dente de serra e a saída. Então vamos observar aqui para a gente entender o que é que acontece, certo? Então, ó, a gente viu que quando a tensão DC for maior do que o dente de serra, a gente tem um valor máximo na saída do comparador. Do contrário, o valor mínimo. Então veja aqui, ó, nesse caso, dente de serra maior do que o valor DC, veja que eu tenho o valor mínimo. Já nesse caso aqui, ó, dente de serra menor do que o valor DC, dente de serra aqui, ó, vai ser menor do que o valor DC, eu tenho o valor máximo aqui, certo? Então, observe que
a saída desse comparador é esse em verde aqui e é justamente pulsos, certo? São pulsos de... Qual é a frequência desses pulsos? Ó? Se a gente observar aqui, ó, é justamente a frequência da onda dentro de serra, ou seja, do sinal portador, ok? Então, gente, vamos observar agora o que é que acontece quando eu faço a alteração do valor DC. Ó. Aqui ele está em 0,5, eu vou colocar agora em 0,8. Vamos ver aqui o que é que acontece com a cara dessa tensão de saída. Olha, gente, observa aqui que o tempo que a forma de onda de saída permanece em nível alto, ó, ficou maior. Antes estava em 50%, né? Estava na metade. Então veja que agora eu tenho um nível maior aqui, ó, um tempinho em nível baixo e nível alto. Vamos diminuir agora, certo? Vou colocar aqui 0,3. Vamos olhar para essa forma de onda. Olha, observa agora que o tempo em nível alto ficou maior do que o tempo em nível baixo, certo? Então, basicamente, gente, aumentando ou diminuindo a amplitude do sinal DC, eu tenho a alteração dos tempos de condução aqui na saída, né? Que é justamente a nossa modulação por largura de pulso, né? A gente vai modular, a gente vai variar a largura desse pulso que vai ser entregue lá, que vai definir os tempos de condução das nossas chaves de potência. Então, gente, outro sinal muito conhecido, né? Outro sinal PWM muito conhecido é justamente esse aqui, que é a comparação que a gente chama comparação seno-triângulo. Então, nesse caso, ao invés de a gente usar a dente de serra, a gente usa a forma de onda triangular, porque aí a gente pega o semiciclo positivo e o semiciclo negativo da senoide, e a ideia é que a gente sintetize aqui na saída um valor médio que acompanhe a senoide, né? A senoide, ora ela está no valor máximo, ora ela está no valor mínimo, certo? E a ideia é que esse PWM senoidal ele tenha essa característica. Então vamos simular aqui para a gente obter essas formas de onda, certo? Então vou pegar aqui esse dente de serra, essa saída e o seno. Então vamos fazer o seguinte, vou aumentar aqui o tempo de simulação para a gente pegar um ciclo maior. Pronto. Então, ó, vou colocar aqui embaixo para facilitar a saída, para a gente observar. Então, veja, ocorreu aqui... Vou retirar aqui Então, veja que eu estou comparando aqui, ó, a senoide com a forma de onda triangular aqui, ó. Então, observa que o efeito na saída vai ser esse aqui, ó. Ora, eu tenho um valor máximo, um estreitamento aqui, ó, máximo. E ora, eu tenho um valor mínimo aqui com uma média no mínimo aqui, ó. Então, basicamente, se a gente fosse acompanhar o valor médio disso aqui, ó, eu teria máximo e mínimo, ó, acompanhando aqui a senoide. Certo? Deixa eu colocar a senoide aqui para a gente observar. Certo? Então, observa que eu tenho máximo e mínimo. Então, olha aqui a largura do pulso, né? Como é que fica. Então, isso é o que a gente chama de PWM senoidal. É muito utilizado nos conversores estáticos, quando a gente faz controle aí de velocidade de motor de indução, que a gente quer sintetizar tensões alternadas na saída do conversor. Então a gente usa o PWM senoidal dessa forma. Isso a gente vai explorar no nosso curso mais à frente. Outra coisa muito importante, pessoal,
é que essas chaves de potência, aliás, esses sinais PWM, eles trabalham geralmente de forma complementar. O que é isso? Se a gente observar aqui, ó, esse é o circuito da ponte H. A gente vai explicar já já como é que funciona a ponte H. Mas o que eu quero chamar a atenção é isso aqui, ó. Esse sinal PWM, esse aqui, ó, ele está sendo colocado nos IGBTs aqui, ó. Mas antes de colocar nesse IGBT, nesse caso aqui, o sinal complementar, ele passa pela uma porta inversora. Então, o nível alto que entra aqui, ele vai aparecer de forma complementar aqui embaixo. Então, enquanto esse conduz, essa chave não conduz. Isso aqui é o que a gente chama de braço do inversor, do conversor de potência, né? É um braço. Cada lado desse aqui é um braço. E geralmente eles trabalham dessa forma, de forma complementar, certo? Então, enquanto esse conduz, esse aqui não conduz. Ora, se os dois conduzissem ao mesmo tempo, observe que a fonte de tensão seria curto-circuitada, certo? Então, por isso que eles trabalham de forma complementar. Então, a gente vai dar uma olhada agora como funciona a ponte H, certo? Esse circuito é muito utilizado, principalmente quando tem em projetos aí de robótica. O pessoal usa muito a ponte H para controlar a velocidade de um motor de corrente contínua. E a gente vai ver e vai entender como é que funciona a ponte H agora. Então, gente, antes de entender como funciona a ponte H, eu vou introduzir um conceito para vocês, que é o conceito de duty cycle, certo? Duty cycle ou ciclo de trabalho. O duty cycle é um valor que ele varia aqui entre 0 e 1, e o duty cycle é definido como o tempo em que a forma de onda permanece em nível alto dividido pelo período, certo? Então, isso é o duty cycle. Se você observar, quando esse T1 for igual a T, eu tenho o duty cycle no máximo, que é igual a 1. E se isso for 0, o duty cycle vai estar aqui em 0. Então, se eu começar a aumentar ou diminuir T1, eu vou começando a variar o D entre 0 e 1. Então, observa aqui, ó, foi aquilo que a gente simulou. Veja que eu tenho aqui um duty cycle em 20%, certo? Geralmente é apresentado em porcentagem. O pessoal multiplica aqui por 100 e dá esse valor aqui em porcentagem. Então, veja que um duty cycle em 20% significa que eu tenho uma largura de pulso aqui estreitinha. Se eu começar a aumentar o duty cycle, significa que eu estou aumentando essa largura de pulso, certo? Até eu chegar a um duty cycle de 100% e teria isso aqui, certo? Então, basicamente, se a gente observar aqui, ó, nesse caso, veja que eu tenho um período aqui de 10 milissegundos e um tempo em nível alto de 1 milissegundo. Então, o duty cycle aqui seria igual a 0,1 ou 10%, certo? Então, gente, a ideia aqui, veja que essa forma de onda quadrada eu acabo modulando a largura do pulso e, consequentemente, a gente viu que como é que a gente calcula o valor RMS de uma forma de onda DC? Então, o valor RMS, né, de uma forma de onda DC, ele é igual ao valor máximo da forma de onda, né, o valor de pico aqui, vezes a raiz do duty cycle. Então, observa isso, ó. Veja que a relação entre o valor RMS e o duty cycle é diretamente proporcional. Significa que se eu aumentar o D, eu aumento o valor RMS. Se eu diminuir o D, eu diminuo o valor RMS. Então, esse é o princípio do controle de velocidade do motor de corrente contínua. Então, se eu aumento
o valor médio da tensão aplicada no motor, eu tenho mais velocidade. Se eu diminuo, eu tenho menos velocidade, certo? Então vamos entender agora como é que funciona o circuito da ponte H. Esse aqui é o circuito que a gente viu lá no PSIM. Então eu tenho uma fonte DC, a minha carga aqui, ó, que pode ser um resistor nesse caso, mas pode ser um motor de corrente contínua. E eu tenho aqui as chaves de potência. Observe que essas chaves aqui elas trabalham de forma complementar. Então eu tenho esse braço aqui, ó, eu tenho Q e Q barrado, justamente pelo aquele fato que a gente conversou. Porque se eu fechar isso aqui e isso aqui, eu curto-circuito a fonte, certo? Então, basicamente, como é que funciona? Quando eu tenho um pulso aqui, ó, em nível alto, essa chave e essa aqui elas fecham e essas duas aqui elas permanecem abertas. Então eu tenho esse caso aqui, ó, fechada, fechada e as chaves abertas. Então observa que o positivo da fonte fica aqui, o negativo fica aqui. Então eu tenho a tensão da fonte, a tensão da fonte DC, que poderia ser aqui uma bateria alimentando o nosso motor de corrente contínua. Então observa que eu tenho um mais e menos aqui alimentando a minha carga. Já se eu colocar aqui, ó, um nível baixo, eu vou ter um nível baixo aqui e o complementar, nível alto aqui e nível alto aqui, que é o que acontece nesse caso. Então eu tenho o positivo aqui e o negativo aqui. Então veja que eu consigo alterar a polaridade da tensão que eu estou aplicando aqui na minha carga, certo? Isso é uma forma também, o pessoal utiliza para controlar a direção de giro do motor DC, porque no motor DC, se eu quiser girar em um sentido ou em outro, basta eu inverter a polaridade. Então é isso que o pessoal faz, ó, quando quer girar o motor em um sentido e em outro, lá num projetinho de robótica, por exemplo. E o que é que acontece, gente, se eu ficar chaveando essas chaves de potência aqui, ó, se eu colocar um sinal desse aqui na nossa ponte H, certo? Então vamos voltar lá para o PSIM e vamos simular essa situação. Então aqui está a nossa ponte H, certo? Então vamos simular. Vou colocar aqui os sinais que a gente está medindo lá. Bom, então observa aqui. Pronto, então tá aqui a tensão que a gente está aplicando na carga, certo? Então, observa aqui, ó, a largura do pulso. Eu vou aumentar aqui a amplitude do sinal DC para a gente olhar o que acontece com esse sinal. Ó. Vou colocar lá em 80%. Olha como é que ficou aqui o sinal. Então percebam que eu consigo aumentar ou diminuir o valor médio. Vamos olhar aqui, ó. O PSIM ele mostra para a gente o valor médio. Então vamos lá. Ó. Eu estou aqui com o valor médio de 59 volts. Vou aumentar mais aqui para a gente observar. Vou colocar 90%. Então está 59 volts. Vamos olhar aqui, ó. Então agora eu tenho 79 volts de valor médio. Vou colocar aqui 95%.
olha, 89 volts. Vou colocar aqui 10%. Vamos lá. Menos 79 volts, certo? Então veja que como passa a maior parte do tempo em nível baixo, logicamente a média vai cair, né? Certo? Então, gente, observa que dependendo do meu da amplitude aqui, eu tenho nesse caso um valor médio diferente aplicado aqui na nossa carga, certo? Então eu consigo variar a média de tensão ou o valor RMS de tensão aplicado aí na nossa carga. Isso para uma aplicação de controle de velocidade de motor DC, como a gente falou, implicaria no controle da tensão média aplicada no motor, né? Então, eu conseguiria aumentar ou diminuir essa tensão, consequentemente, aumentar ou diminuir a velocidade do motor. Então, gente, esse aqui é na prática uma ponte H, ó. Esse aqui é a ponte H, alimentando aqui, né, interfaceando o controle de velocidade do nosso motor DC. Esse aqui é um motor DC, aqui é um encoder acoplado, né? No encoder a gente consegue medir a velocidade desse motor. E aqui, ó, é a nossa placa que vai gerar os sinais PWM para o motor. Nesse caso aqui a gente está usando o Arduino Mega e geralmente o que acontece na prática é que você vai ter um hardwarezinho digital, né? Desse tipo, microcontrolador, enfim, um DSP, um FPGA. Você vai ter esse tipo de dispositivo gerando os sinais de PWM aqui, rodando os algoritmos de controle, certo? Então agora a gente vai ver aqui na prática a variação do PWM, né, para o motor DC. O que é que acarreta aqui no nosso motor, certo? Então aqui, ó, eu consigo variar a largura de pulso nesse meu programa de 0 a 255, ou seja, do mínimo ao máximo, para esse caso aqui com Arduino, e a ideia é que eu consiga aumentar ou diminuir a velocidade desse motor de acordo com a teoria que a gente viu. Então, ó, vou aumentar aqui a largura do pulso. Então, observa aí que a gente consegue girar aqui o nosso motor. Observa que a gente consegue girar o nosso motor DC e consegue variar a velocidade dele, ó. Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado. Isso é uma aplicação bem prática do sinal PWM que você pode utilizar nos seus projetos aí de controle de velocidade de motor de corrente contínua. E é isso. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos na próxima aula. Valeu!